Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei qual é o horário que você está me assistindo, mas eu sei que se você está aí do outro lado dessa tela, sentado numa cadeira, insistindo em entender e aprender essa lei, é porque você está disposto a mudar a sua vida, mudar a sua realidade. E eu estou aqui para te ajudar a alcançar esse objetivo. Estamos continuando aqui mais um bloco de lei, da Lei 6.218, que é a lei que trata do Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina. É uma legislação estadual. Eu sei que é uma legislação difícil de ser compreendida, porque não é uma legislação que está ali na tua rotina, não é uma legislação que tu vai tratar ali diariamente, que se tu não revisar, tu vai esquecer. Então, ela é importantíssima para a tua prova. Legislação especial é de suma importância para que você consiga uma pontuação boa, ultrapassar vários candidatos, porque muitos deixam para estudar essa legislação perto da prova. Então, não faça isso, não cometa esse erro. E para estar te ajudando a gabaritar a legislação especial, eu estou disponibilizando aqui nesse material mais de 300 questões de legislação especial, todas elaboradas por mim. Então, terminou de assistir a aula, vai lá, faz questões. O gabarito tá no final. O máximo que eu consegui de fazer de macete para colocar ali tabelinha, grifar as palavras-chave, eu coloquei. Tentei fazer o mais parecido possível com a banca CESP, que é a tua banca do concurso, tá? CESP gosta muito de trocar palavrinha, de pegar o artigo da lei, tirar alguma coisa, acrescentar alguma coisa. Então, tentei trazer nessa pegada. Espero que seja de bom uso e bem útil para você que está aí estudando. Eu acredito que será, até porque legislação especial da Polícia Militar de Santa Catarina, você não encontra questões assim com tanta facilidade, né? Mas vamos continuar. No último bloco, nós vimos que os afastamentos ali, né, para casamento, afastamento para transferência, afastamento de luto. Só que agora a gente vai tratar também de afastamentos, mas são as licenças, né? São as licenças temporárias que o policial militar, ele tem direito. O policial militar, ele tem direito a 4 licenças, tá? Que é a licença especial, a licença para tratar de interesse particular, se você já estudou a Lei 8.112 ou se você já estudou para outro concurso que cobrava, você viu que existe essa licença para tratar de interesse particular para o civil também. Nesse caso, se aplica para o policial militar. A licença para tratar de saúde do seu parente, né, do familiar, e a licença para tratar de saúde própria. Então, são esses 4 tipos de licenças, tá bom? O que eu gosto de frisar aqui na parte de licenças? Dá uma diferenciada de licença para férias, tá? Férias é um assunto que a gente não vai adentrar, você vai ler ali a literalidade da lei, é bem aquilo mesmo. O ponto que eu gosto de conciliar é o seguinte: as férias, elas são mais fáceis de ser suspensas. Por uma necessidade de serviço, você consegue cancelar, suspender as férias de um policial. A licença, ela existe um rol na própria lei que trata em que momento, quando que essa licença será interrompida. A gente vai estudar isso. Mas frisa isso, as férias, ela é mais fácil de ser suspensa por uma simples necessidade de serviço. Sei lá, você trabalha numa cidadezinha pequenininha que tem 5.000 habitantes, existe pouco policiamento, suas férias estavam marcadas para um período, de repente um colega seu se machuca, está com um problema de saúde, precisará ser afastado e não existe um efetivo para repor aquela falta. A cidade vai ficar sem policiamento? Não. As tuas férias provavelmente será suspensa para que você cubra essa demanda e essa necessidade de serviço, tá? Diferente da licença, que nós vamos estudar aqui agora e vamos ver o rol, em que momento que essas licenças poderão ser suspensas, tá bom? Então, vamos entrar agora em licença especial. A licença especial, ela trata que a cada 5 anos de efetivo serviço, grave essa palavra, o policial tem que ter tido efetivo serviço. Ele poderá gozar 90 dias de licença especial, tá? A licença especial, gente, se o policial ele não gozar nesses 5 anos, a lei prevê que ela será computada em dobro para fins exclusivos de contagem de tempo de serviço para inatividade. Então, isso acontece muito com os policiais que eu trabalho ali, os antigos, eles já têm 15, 20 anos de polícia e muitas vezes eles tiraram uma licença. Então, eles teriam direito a 4 licenças especiais, tá? Dessas 4, cada uma contando 3 meses. Eles tiraram uma licença especial. Então, essas outras 3 licenças, que seriam cada uma de 3 meses, elas serão computadas em dobro para a contagem do tempo quando eles forem para inatividade. Então, ao invés de contar 9 meses, vai ser contado 27 meses, porque vai ser computada em dobro, tá bom? E aí a gente tem também a licença para tratar de interesse particular. A licença para tratar de interesse particular, ela é bem tranquila, porque primeiro o policial que não tem a estabilidade, ele não vai tirar.
E não é a estabilidade de 3 anos que prevê a Constituição Federal ali, é geralmente a Lei 8.112. Muito cuidado, tá? A estabilidade do policial militar, você que fica pregando aí, eu quero ser servidor público para eu adquirir a estabilidade. O policial militar, ele não se enquadra nessa regra aí do servidor público tradicional da Lei 8.112. Então, a estabilidade do policial militar, ela é de 10 anos. Vocês vão ver, né? 3 anos de engajamento, mais 3 anos de reengajamento e depois 4 anos para adquirir a estabilidade, totalizando 10 anos. Vocês vão ver que é um pouquinho diferente. Então, primeiro, para ele ter a licença para tratar de interesse particular, na 8.112 é 3 anos. Aqui é 10 anos. Então, o policial militar tem que ter mais de 10 anos. Se atentem a esse mais que a lei traz, tá? Ela pode dizer que é 10 anos e é mais de 10 anos, tá bom? De efetivo serviço. Além disso, ele vai ter o prejuízo da contagem do tempo de serviço para a inatividade. Então, vai ficar congelado. Eu tirei uma licença para tratar de interesse particular e eu fiquei 1 ano afastada do quadro. Esse 1 ano, ele não vai contar para o meu tempo de serviço quando eu for para inatividade. Então, se eu já tinha 35 anos de polícia, quando eu for para inatividade, ela tirou 1 ano de licença. Então, ela ainda tem que trabalhar mais 1 ano para dar os 35 anos de polícia, tá? E essa licença, ela tem um prazo mínimo de 6 meses, tá? Continuando, licença para tratar de saúde da família, você lê aí, que é bem didático, e tratamento de saúde também. Agora, vamos lá para a interrupção dessa licença, gente. Quando que essa licença ela vai ser interrompida? A gente tem ali que a licença especial e a licença para tratar de interesse particular, ela vai ser interrompida em casos. Casos graves, casos sérios. Olha só, a primeira possibilidade. Guerra, tá acontecendo uma guerra. Com certeza, todas as licenças serão interrompidas. A gente precisará de efetivo para guerrear, para lutar. Quando que essa licença também será interrompida? Estado de emergência, estado de sítio, estado de defesa. Também casos extremos. Para cumprimento de sentença de prisão. O cara foi condenado em algum processo e ele está de licença. Vocês acham que a legislação vai deixar ele soltinho, curtindo as licenças em Paris, enquanto ele tem um cumprimento de sentença de prisão? Claro que não. A licença será interrompida e ele vai ter que ser obrigado a cumprir a decisão. E para o cumprimento de punição disciplinar. Só que para o cumprimento da punição disciplinar, fiquem atentos porque é a critério. Então não é uma coisa que era uma obrigatoriedade. O comandante geral, ele vai analisar e vai ver se ele vai suspender essa licença para o cumprimento dessa punição disciplinar ou se quando ele retornar, ele cumprirá a punição disciplinar. E a quinta possibilidade é em caso de oferecimento de denúncia, pronúncia ou indiciamento de inquérito policial militar. Mas isso aí está bem elaborado no teu material. Leia e releia aí que vai ficar bem fácil a absolução, tá? Vamos ingressar agora em relação aos uniformes do policial militar, tá? Gente, constitui crime se você usar um uniforme da polícia, né? Um uniforme militar, sem você ser militar. Só que esse crime aqui, ele é previsto no Código Penal Militar, tá? Aqui pra gente, a gente vai tratar na legislação em relação de um soldado, por exemplo, utilizar o uniforme de um oficial, tá? De um tenente, de um subtenente, o inferior utilizar o uniforme de um superior, tá? A legislação vai trazer em relação a dentro da estrutura policial militar. Se for um civil, isso aí vai ser tratado no Código Penal Militar, tá? Então, o que você precisa saber é crime se você usar um uniforme, se você não for policial militar, mas se você for civil, mas esse crime é previsto no Código Penal Militar, tá? E aí a lei traz que é proibido ao PM usar a farda em reunião de partido político, tá? Se esse policial militar ele estiver na inatividade, eu fui para reserva, estou na inatividade, não estou mais atuando. Para eu utilizar a minha farda, eu preciso de autorização. Por exemplo, eu vou casar, eu quero casar fardado, eu preciso de autorização. É a formatura do meu filho se tornou policial militar, eu quero lá prestigiar esse momento, eu quero ir fardado para que a gente tire aquela foto linda, pai e filho, os dois fardados. Eu também preciso de autorização, tá? Se ele estiver na inatividade. Se ele estiver no estrangeiro, ele precisará de atividade da autorização também, salvo, óbvio, se ele estiver em missão oficial. Se ele está em missão oficial, então ele está representando a instituição, ele vai fardado. Mas se ele não estiver em missão oficial, ele vai também precisar da autorização, tá bom? A gente vai entrar agora num assunto que vai gerar um pouco de confusão na tua cabeça, que é a agregação, a parte de reversão,
a parte de como que você fica em excedente, quando você vai ficar em disposição, quando que você vai ser ausente. Isso vai gerar um pouquinho de confusão na tua cabeça. O que eu oriento tu fazer? Faz uma tabela, escreve agregação de um lado, escreve reversão do outro, escreve excedente do outro, à disposição e ausente, desaparecido, que aí você vai conseguir visualizar qual é a diferença de um para o outro, tá? Então vamos começar com o principal, que é a agregação. O que é a agregação? É quando um PM da ativa, ele deixa de ocupar a vaga na escala hierárquica, mas ele vai continuar trabalhando. Como assim, Franciele? Ele vai deixar de ocupar a vaga e ele vai continuar trabalhando. Ele não vai estar trabalhando na Polícia Militar. Ele não vai estar prestando o serviço fim da Polícia Militar. Ele não vai estar prestando um serviço que seja o administrativo, mas que é um serviço meio da Polícia Militar. Nós somos números, né? O policial militar, ele é um número. Então, quando ele ingressa, ele tem um número lá do almanaque, que a gente já discutiu sobre isso. Então, esse policial militar, ele vai prestar um serviço, por exemplo, na Secretaria de Segurança Pública. Ele vai estar prestando um serviço da atividade policial militar? Não. Mas ele vai deixar de ser policial militar por estar prestando esse serviço na Secretaria de Segurança Pública? Não. Então, ele vai sair da estrutura, do quadro hierárquico como número da Polícia Militar, e ele vai prestar o serviço lá na Secretaria de Segurança Pública. Então, esse número dele não vai existir. Por quê? Como que eu digo que esse número não vai existir? Para férias. Ele não vai disputar férias pela antiguidade, por exemplo, dentro do número ali da Polícia Militar. Ele vai estar lá disputando as férias de acordo com as regras da Secretaria de Segurança Pública, tá? Então, o agregado é isso, é quando o PM da ativa, ele deixa de ocupar a vaga aqui dentro da PM, mas ele vai trabalhar, vai prestar o seu serviço em outra função, tá? E aí já tem um exemplo no teu material, né? Quando o PM é designado para uma função não policial militar, o exemplo que ele dá, que é da Secretaria de Segurança Pública, quando passar de 6 meses contínuos à disposição de outra corporação, então ele estava lá na Força Nacional. Então ele prestou esse serviço de 6 meses na Força Nacional, passou de 6 meses contínuo, ele vai estar agregado. Quando o PM aguarda a transferência já pedida para a reserva, então ele já pediu e ele está aguardando. E vai contar essa agregação a partir da publicação. Quando for afastado por incapacidade definitiva, ele vai ficar agregado. Quando for considerado extraviado ou desertor, ele também vai ficar agregado. Quando receber pena privativa de liberdade de mais de 6 meses, e aqui muito cuidado, é depois da sentença judicial transitada em julgado, não é aquela primeira sentença, tá? Então, a partir da sentença judicial transitada em julgado, ele foi condenado a pena privativa de liberdade com mais de 6 meses, ele vai ser agregado. Cuidado com esses prazos, tá? O CESP gosta de confundir os prazos aqui. Depois de 1 ano afastado por ser julgado incapaz temporariamente, ou 1 ano contínuo para tratamento de saúde, ele também vai ser agregado. Depois de 6 meses de afastamento de familiar ou para tratar de interesse particular, vocês viram que a licença particular ali tem um prazo mínimo de 6 meses, então passou de 6 meses da licença de interesse para tratar de assuntos particulares, ele vai ser agregado. E se tiver sido condenado a pena de suspensão do exercício, ou quando se candidatar a cargo eletivo. Então, nesses casos, gente, são 10 casos, tá? Que a própria lei prevê e estabelece que o policial militar será agregado. Então, grifa esses casos aí em relação à agregação. Tem um bizu aí no teu material, eu vou ler ali com vocês. O PM designado para outro cargo, função fora da PM, pode ficar no máximo 4 anos contínuos ou não. Para o policial não dar aquele migué de ficar 2 anos, volta, trabalha ali mais um pouquinho, depois sai e fica mais 2 anos, tá? Então, é 4 anos contínuo ou não. Foi 2 anos, voltou? Já matou 2 anos? Ah, não vai zerar, vai voltar, vai continuar, 3º ano e 4º ano, tá? Só conseguirá novo agregamento depois de 2 anos. Então, ele foi, passou os 4 anos, ele volta, tem que trabalhar mais 2 anos para conseguir de novo. E, nesses casos que ele pode ficar agregado e ficar mais 4 anos, tá? O agregado, ele continua tendo que cumprir os preceitos do militarismo, né? Porque ele tá agregado que ele deixou de ser policial militar, né? O governador, gente, ele vai agregar quem? Os oficiais. O comandante-geral, ele vai agregar quem? Os praças. Também tá aí no teu material. O governador, ele agrega oficial, ele reverte o oficial e ele coloca à disposição o oficial.
O comandante-geral, ele agrega o praça, ele reverte o praça e coloca à disposição o praça. A gente já explicou isso nas aulas anteriores, que os seres superiores, os oficiais, por serem superiores, eles têm que receber penas, punições, elogios de seres superiores, que é o governador. Os praças, eles vão receber do menos um pouquinho superior, que seria o comandante-geral. Se você for equiparar em hierarquia o comandante-geral, ele vai ter precedência sobre o comandante-geral. Então, o comandante-geral, ele vai agregar o praça, reverter o praça e colocar à disposição o praça. E os oficiais são os seres superiores, é o governador, tá? Então, a gente já viu que o agregado é o policial militar, né? Que vai estar na ativa e deixa de ocupar esse cargo. E quando que eu vou reverter? Quando que eu vou fazer a reversão? A reversão, diferente da Lei 8.112, gente, que a Lei 8.112 fala que eu reverto quem? Eu reverto o aposentado, eu reverto o velho, né? O V de reversão é o velho que volta para a atividade. Não confunda, pelo amor de Deus. A reversão aqui nessa lei acontece quando o agregado volta para a atividade. Então, o agregado terminou o prazo ali de 4 anos, contínuos ou não, ou dentro daquele rol de possibilidades que existe, as 10 possibilidades que a gente já leu, ele volta. Então, quando o agregado volta, a gente tem a reversão. Então, coloca reversão igual a agregado. O agregado, ele voltou, eu tenho uma reversão dele para o quadro da Polícia Militar, tá? E o excedente? Quem é o excedente? O excedente é o PM que está em uma situação transitória. Franciele, o que diabo é isso? É o PM, gente, que, por exemplo, eu, soldado da Polícia Militar, esses últimos dias, nós tivemos uma promoção gigantesca de cabos, né? Teve a alteração legislativa, então, muitos cabos foram formados. Então, a gente tem um quadro gigantesco de cabos hoje dentro da Polícia Militar. E aí, eu, Franciele, fui lá e cometi um ato de bravura. Soldado da Polícia Militar, fui promovida a cabo. Meu Deus, mas tem muito cabo. Não temos vagas mais para cabo. Eu, nessa situação, vou ficar como excedente, porque o quadro já está superlotado, mas é um direito meu. Claro, gente, pelo amor de Deus, esse exemplo da bravura que eu tô dando aqui, a gente viu lá na bravura, a bravura, ela não tem limite não tem que esperar ter vaga, tá? Pelo amor de Deus, eu dei esse exemplo só pra você entender. Mas a bravura, ela prevê que independe de vaga, tá? Só um parêntese pra você não ficar com isso na cabeça que a bravura tem que ter vaga. A bravura, a promoção por bravura, é uma das promoções que independe de vaga, tá? Esse exemplo só era pra você entender em relação ao excedente. Espero que isso não tenha feito confusão na cabeça de vocês, tá? O PM que estava agregado e que volta para o quadro da PM, porém não encontra vaga disponível, ele ficará na situação de excedente até que abra alguma vaga para que ele volte às fileiras da corporação. Eu vi aí que o Rafael colocou o mesmo exemplo que eu dei, mas é um exemplo para você entender. Mas a promoção por bravura, ela independe de vaga, tá? Feitas essas considerações, então, vamos ingressar no policial militar que vai ficar à disposição. O policial militar que fica à disposição é o policial militar que está a serviço de órgão ou autoridade que não esteja subordinado diretamente, tá bom? O período máximo da disposição é de 6 meses, tá? Contínuos ou não, igual da agregação, só que da agregação são 4 anos, contínuos ou não. Aqui são 6 meses, contínuos ou não, tá? Quando o PM fica à disposição, a vaga dele não fica aberta, tá? Então, ele não tá à disposição no outro órgão e eu posso colocar um policial militar aqui porque ficou vago. Não, a vaga dele não está aberta. Então, a PM vai ter uma perda aqui, porque eu não tenho um policial aqui, eu não posso colocar um policial aqui porque esse policial militar está à disposição em outro órgão. Só poderá voltar a ficar à disposição depois de 6 meses que retornou para a corporação. Então, diferentemente da agregação, né? Que é 4 anos, volto, fico 2 anos. Aqui ele vai ficar 6 meses, contínuos ou não. Volta e tem que cumprir mais 6 meses na corporação para poder pegar uma disposição de novo, tá bom? Exercício de funções. Exercício de funções é quando um PM está a serviço da PM, mas ele não está a serviço para qualquer outro órgão diferente da disposição. Ele está a serviço da PM ou como força auxiliar do Exército, tá? Também é considerado no exercício da função PM o que atua em órgãos como o maior exemplo que a gente tem é o GAECO. Né? Então, a gente tem muitos policiais militares que estão prestando um exercício da Polícia Militar nesse órgão, no GAECO, mas aí ele está como exercício de funções e não à disposição. E quem é o policial militar ausente? O policial militar ausente é aquele policial militar que some, desaparece da galáxia, não liga, não recebe mensagem, não recebe ligação, por mais de 24 horas. Se atentem a isso. É mais de 24 horas consecutivas.
sem comunicar por qualquer motivo. De repente sumiu, desapareceu, tá? Em relação ao desertor, o desertor ele é previsto no Código Penal Militar. E o Código Penal Militar traz a ideia do desertor com mais de 8 dias, tá? Então não é uma previsão aqui dessa lei, mas é uma previsão do Código Penal Militar, que fala que se o policial militar sumir, gente, é sumir, é não mandar mensagem, é não atender ligação, é não dizer por que sumiu, por mais de 8 dias ele vai ser considerado desertor, tá? Ausente é mais de 24 horas. Quem é o desaparecido? Qual a diferença do ausente pro desaparecido? O desaparecido é que ele estava em função da polícia militar. A gente embrenhou numa mata atrás do pessoal aí do Novo Cangaço, né? Dos bandidos que assaltaram os bancos, entraram entraram dentro da mata, a gente entrou dentro da mata atrás e simplesmente eu sumi. Sumi e eu estava a serviço. Então eu sou considerado desaparecido, tá? Por encargo da minha função, eu desapareci. Se eu não estava no encargo da minha função, eu tinha que estar de serviço amanhã, e eu não apareci no batalhão amanhã, eu sumi por 24 horas, eu não avisei ao externo, eu não avisei a ninguém, eu sou considerada ausente, tá? Mais de 24 horas. No caso do desaparecido, é por mais de 8 dias, tá bom? Não esqueçam disso. E a ideia do desertor é mais de 8 dias. Eu tenho medo de vocês confundirem o desertor com isso aqui, tá? Com o desaparecido. O desertor, ele sumiu por mais de 8 dias e ele não estava a serviço. Ele sumiu e não estava a serviço. E é previsto no Código Penal Militar, tá? Salvo engano, é o artigo 187 do Código Penal Militar. Depois vocês deem uma olhadinha lá. E o desaparecido, ele é mais de 8 dias, mas ele estava a serviço. E o ausente, mais de 24 horas e também não estava a serviço. O ausente é aquele cara que foi curtir a folga, gente. Ele bebeu demais e ele apagou. Desmaiou, não atende telefone, não tá na ressaca full. Sumiu, mais de 24 horas, tá? O ausente. E o extraviado é quando o paradeiro do PM é ignorado por mais de 30 dias. Gente, se atentem a essas datas. Faz uma tabelinha, bota aí no teu material uma tabelinha e escreve as datas, tá? Coloca lá, vamos fazer junto, vai, eu vou esperar você fazer, vamos lá. Que eu sou uma pessoa muito boa e eu quero sua aprovação. Coloca lá. Primeira situação, que tem prazo aí. Vamos fazer melhor, vai. Colocar agregado, pode ficar agregado 2 anos, consecutivo, desculpa, o agregado pode ficar agregado 4 anos, consecutivos ou não. Quando ele volta, ele tem que trabalhar mais 2 anos para ser agregado de novo. Colocou? Tá. À disposição, ele vai ficar 6 meses, e aí ele contínuos ou não. Depois, quando ele volta, ele tem que trabalhar mais 6 meses para ele poder ser à disposição de novo. Tá. Colocou? Ausente. Ausente é o cara que bebeu demais, ó, PT. Mais de 24 horas. Não estava a serviço. Coloca essa observação também. Desaparecido. Desaparecido, ele estava no desempenho da função. Tem até aí no teu material, ó, por viagem, operação, calamidade, mais de 8 dias. Coloca aí, desertor, não estava de serviço, é previsto pelo Código Penal Militar e mais de 8 dias. E o desaparecido e desertor, né? E o extraviado? Extraviado é ignorado o seu paradeiro por mais de 30 dias. Fechou? Fechou? Fizemos a tabelinha? Ótimo. Agora vamos para a exclusão do serviço ativo. Quando que o policial vai ser excluído? Quando ele vai ser desligado, né? Desligado dos quadros da polícia militar, né? Então, da exclusão do serviço ativo é o desligamento do órgão. E isso vai acontecer quando o policial militar for para reserva remunerada. Então, ele foi para a reserva remunerada, ele é desligado dos quadros. Reformado, demitido, quando ele tiver a perda do posto ou da patente, quando ele tiver o seu licenciamento, quando ele tiver a exclusão a bem da disciplina, o seu falecimento, o seu extravio e a sua anulação da inclusão. A anulação da inclusão acontece nos casos ali do candidato, né, do aluno. Ele ingressou, quando a gente ingressa, a gente apresenta os documentos. E em alguns casos ali, quando eles chamam a gente para entregar os documentos na primeira leva, que foi o meu caso, eu fiquei na segunda turma. Então, vamos supor que eu não tivesse concluído ainda o meu ensino superior na hora de apresentar os documentos, que um dos documentos que eles pedem é
o certificado de conclusão de curso superior. E eu não tinha ainda esse documento. E tudo bem, você não tem a obrigação de apresentar esse documento nesse momento. Porque eu não ia ingressar na primeira turma, eu ia ingressar na segunda turma, então iria demorar mais um ano para o meu ingresso. Eu poderia ter concluído o curso nesse período. Só que depois eles vão me pedir para apresentar esse documento antes de ingressar. E aí eu ingressei, e eles, tô lá na academia de polícia, vibrando, Charlie Mike, 190 é o nosso ramal. E aí o sargento me chamou, eu falei assim, aparece lá no P1, P1 é a seção que organiza, como se fosse o RH da empresa, tá? Dentro da Polícia Militar, o P1 é como se fosse o RH da empresa. Aparece lá no P1, que eu tô com uma demanda sua que precisa ser sanada. Cadê o seu documento? Cadê o seu certificado de conclusão de curso? E eu vou falar, então, é porque eu tava muito apertada, sabe? A gente naquela época ali, quebradeira, passei no concurso, e eu fiquei sem trabalhar e eu não consegui mais bancar a minha faculdade, eu não consegui concluir o meu curso. Aí ele vai falar assim, querida, então muito obrigado por ter prestado o seu serviço até aqui, no caso, por ter gastado o serviço da administração pública, que a gente estava investindo em você. A sua inclusão será anulada. Então, eu não apresentei o meu certificado de conclusão de curso durante o curso de formação. Eu vou ter a minha inclusão anulada. E no caso também, que acontece muito, faltar a verdade na investigação social. Se o aluno mentiu durante a investigação social e foi descoberto que ele mentiu, porque assim, gente, a investigação social ela é feita, né, uma prévia investigação social quando você ingressa ali na polícia, mas a tua investigação social ela continua sendo feita ao longo do tempo. Tu sempre tem que ter uma vida pairada, né, pela boa fé, pela disciplina, tem que ser uma pessoa boa perante a sociedade, tu não pode ser qualquer um, não é qualquer um que vai sair vestindo a farda. Daí tu mentiu na tua investigação social. E durante o curso ali, 8 meses de curso, 9 meses de curso, formatura marcada. Tu tá afundando as lajotas do Cefap, marchando e saindo pra tua formatura. Se descobriram que tu mentiu na investigação social, a tua inclusão será anulada, tá? Então esse é o exemplo de anulação da inclusão. E uma observação master mega importante, a exclusão do serviço ativo acontece por ato do governador, não é do comandante geral. Aqui a gente não tem aquela diferença de comandante geral, governador. Todo mundo que será excluído por ato do governador, tá? Quem tiver no serviço ativo, circula aí, ó. Exclusão do serviço ativo é feita por ato do governador. Gente, meu Deus, essa aula ficou muito grande. Vamos para o último bloco, para a honra e glória do Senhor Jesus. Estamos terminando a Lei 6.218. O último bloco a gente vai ingressar agora, logo em seguida. Vamos terminar ela. Ai, meu Deus, eu tô tão feliz que eu tô conseguindo concluir isso. Espero que tá conseguindo passar isso pra vocês de uma maneira clara, objetiva e didática, porque eu sei que é muito chato estudar a Lei 6.218, é muito chato estudar a legislação específica. Mas não sai daí, pega o teu café que eu já tô te esperando para o próximo bloco, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco.